Sônia Regina Fernandes, jornalista. Da Costa. Da Costa. Senão, papai que já morreu vai ficar bravo. Sônia, Não, é brincadeira isso, não precisa pôr nome. qual a primeira coisa que vem à cabeça quando você ouve Jornal Cidade de Santos? Foi, foi assim, não é alegria, Marcos Santana, afinidade, assim, o Cidade, eu trabalhava na refinaria, se não me engano, né, quando eu fui para o Cidade. Não, minto, desculpe. Eu saí da refinaria, fui para o Jornal da Orla, do Jornal da Orla que eu fui para o Cidade. E aí, por exemplo, a minha ideia como carreira era trabalhar num jornal, num jornalão, né? Na época, início de carreira, eu queria um... E o Cidade, além de ser um jornalão, né? Pro meu conceito na época, né? Porque era da Folha de São Paulo, era um jornal combativo, sabe? Era um jornal que eu não queria uma chefia falando para mim, não, tu vai ter que escrever a favor. E eu, assim, eu lembro das pautas que me davam, de sempre batiam com as minhas tendências políticas. E era um jornal na Folha de São Paulo. Então, assim, a ideia que eu tenho, a impressão que eu tenho até hoje, que foi assim, e que é o que eu sentia na época. Estou falando legal pra cacete, viu, Marco? Um jornal muito legal para mim trabalhar. Eu não sei se a pessoa não tivesse as minhas tendências políticas ou a minha idade, que eu era nova quando eu comecei. Depois eu saí e depois voltei, aí já um pouquinho mais velha. Assim, é a impressão de um jornal combativo que eu elogio até hoje para todo mundo que eu falo do jornal, né? Se eu tiver isso aqui. Ah, tá, desculpa, eu aqui... Se quiser mais, eu te dou. Não, tá bom. Se quiser, isso Só não pode botar um copo de cerveja aí. Sônia, e essa ideia de jornal combativo, isso aí era partilhado pelas outras pessoas que trabalhavam no Cidade? Também, eu lembro, sabe, eu tenho a memória já falha um pouco, né? Porque faz muitos anos, eu entrei no Cidade, eu entrei 2 vezes no Cidade. A primeira vez foi, acho que 1972, então imagina quanto tempo. Mas, assim, eu lembro das pessoas, da chefia, dos companheiros, colegas de trabalho, tudo mais ou menos, assim, a mesma tendência política, não sei se eu posso classificar assim, mas o que eu vejo como isso. E todo mundo, uns mais que outros, né? Eu era muito brava, né? Pessoal e politicamente, né? Mas todo mundo mais ou menos igual. Eu não lembro de brigas políticas, eu com brigas assim, de dar certo, até com as pautas, as reportagens, né? Foi muito legal. Cidade de Santos, eu sinto até hoje falta do Cidade, não para trabalhar agora, mas de um jornal que poderia ter continuado existindo. Como é que você foi parar lá? Você foi procurar emprego ou te convidaram? Eu tinha feito um estágio, quando estava na faculdade tinha o sistema que eu nem sei mais se ainda existe, de fazer estágio. Eu tinha feito um estágio no Cidade, eu e, se não me engano, uma outra repórter de lá, Cecília Poças Feitosa, minha amiga até hoje, e aí tudo que bem, fiz o estágio e tal, né, acharam legal o estágio, não sei. E depois de um tempo, eu não sei quem, alguém falou comigo se eu não queria ir lá fazer uma entrevista que iam contratar jornalista, né. Aí eu já estava formada, e o chefe de reportagem com quem eu conversei, nossa, era o Alceu, acho que era esse o nome dele, não era Alcides, não, Alceu. E aí fiz a entrevista e ele aprovou, né? Aí, né, já com o diploma, e aí foi quando eu comecei. Eu acho que foi em 73, por aí, uma coisa assim. Aí eu fiquei mais ou menos 2 anos no Cidade. Aí saí do Cidade, se não me engano, eu fui para o Estado de São Paulo, aqui em Santos, né? A sucursal do Estado. E depois outros serviços até fiquei fazendo. Aí eu voltei para o Cidade. Nossa, Marcos Santana, que terror. Você tem quantos anos quando você chegou lá? Em 72, Marco, eu sou de 48. Dá o quê? Dava uns 20 e tanto, 20, 21.
21, 22 anos. 22 anos. Aí foi até os 24, aí saí do Cidade, trabalhei em outros jornais, o que eu lembro mais é a sucursal do Estadão, que era o Zé Rodrigues, era o chefe de reportagem, o chefe da sucursal. E depois de um tempo, que aí eu estou tentando lembrar, eu voltei para o Cidade, né? Que aí eu acho que até foi o Bland, que era o editor-chefe na época, que falou comigo. Eu voltei para o Cidade, aí eu fiquei 7, 8 anos no Cidade direto. Aí eu saí, aí foram questão pessoal. Eu estava com 2 filhos e já atrapalhada para cuidar dos 2. Na época, o meu marido, o De Paula, era jornalista também, trabalhava o dia inteiro na Cosipa, só podia me ajudar à noite, aí eu resolvi parar, fiquei parada há uns 3 anos. Então parei do Cidade por causa disso, não foi que eu não queria mais, era que eu optei pela condição pessoal, né? Então, aí foram 7, 8 anos direto. No total, acho que foram quase 10 anos no Cidade. Né? Como é que era a sua rotina lá? E que tipo de assunto você mais cobria? Marco, quando eu entrei era geral, não sei como é que chama hoje, né? Então ia para a rua, era geral. Mas nesse tempo todo eu trabalhei na editoria de esporte com o Magalhães, na editoria de polícia com o Rocha. Na política, na Câmara não foi muito, até porque o Mauri Alexandrino eu peguei uma época forte desse repórter, desse jornalista, Mauri Alexandrino. Mas aí, por exemplo, se o Mauri tivesse folga, alguma coisa, eu lembro de fazer. E, educação, a editoria de educação, uma época também, aí era cobertura de férias, e depois de um tempo eu passei por o que se chama, já até por uma questão pessoal também, que era mais interessante para mim, já mãe de 2 filhos pequenos, eu passei para que chamavam de copidescagem. Eu não sei como é que é hoje, como é que chama esse setor, nem tem mais, né? Copidescagem. Eu fiquei um bom tempo na copidescagem, me adaptei, no começo era estranho, né? Porque ficava parada dentro do jornal e eu era ativa de ir para a rua, de fazer reportagem, mas aí foi dando certo, foi foi bem legal também, sabe? Um ambiente legal, pessoal, sabe? Legal trabalhar e de ler as reportagens, foi legal. Então, e aí quando eu saí, então, que eu resolvi sair, eu estava na copidescagem, né? Que é a revisão do texto dos jornalistas, né? Para evitar erros de português, assim, que a pessoa escreve rápido, chega da rua. Então, tinha um corpo de jornalistas, redatores, mas a gente não mudava as redações, não. Era só para ver se estava tudo certinho. Era um português, sabe? Para algum erro de máquina, né? Porque depois já ia para ser impresso, que hoje não tem mais, né? Ô, Sônia, muita gente que eu estou conversando fala do clima da redação, do ambiente, que era muita agitação, muita gente falando, telefone tocando, pessoal fumando dentro do ambiente. Muito. Né? Qual que é a recordação que você tem do ambiente? Eu fumando 3 maços de cigarro por dia, não eram 3 cigarros, eram 3 maços. Eu tenho uma irmã que nunca fumou, que queria me matar. 3 maços, eu parei de fumar, eu não fumo mais há 30 anos mais ou menos, até acho que um pouco mais. Né? Então era assim, era muito, muito legal, muito legal. Porque todo mundo falava alto, eu falo até hoje pelos cotovelos, todo mundo era assim, todo mundo falava alto, todo mundo brincava, todo mundo fazia brincadeiras um com o outro, todo mundo fumava. A redação era uma fumaceira danada, assim, alguns não fumavam, mas lá, até hoje eu acho que não era legal, mas naquela época ninguém pensava nisso. Né? Quando eu fui para a copidescagem, que era sentada, não era todo mundo que fumava, mas a gente tinha um cinzeiro ali, eu acendia um cigarro atrás do outro. Assim, agora fora do cigarro, esse ambiente de brincadeira mesmo, de brincadeira, de trabalhar assim, todo mundo legal, sabe? De aprontos, brincadeiras de aprontos um com o outro, né? Talvez hoje chamem de pegadinha, não sei, mas tudo brincadeira mesmo, tudo não lembro assim
de brigas entre colegas. Óbvio que a gente faz amizade mais com uns do que com outros, tem amizades que eu trago até hoje, né? Mas assim, no geralzão, a cidade era um local, era um espaço muito agradável para a gente trabalhar, sabe? Nesse sentido, assim, né? É o que As pessoas eram colegas e também eram amigas. Eram colegas e amigas, por isso que eu te falei, eu trago amizades até hoje, né? 40, 50 anos depois, trago amizades até hoje, né? Eram colegas e amigas, né? Foi muito legal de trabalhar mesmo, muito legal. Você comentou que o Cidade era um jornal do Grupo Folha. Isso. Né? E muita gente conta muitas versões sobre a motivação que levou Frias e Caldeira a criarem o jornal aqui em Santos, né? Na sua percepção, qual foi o objetivo de criar o jornal Cidade de Santos? Olha, Marco, faz muito tempo, eu era muito nova, não sei te afirmar isso. O Cidade, ele era muito forte na área portuária, né, nos sindicatos. Então, eu não sei se o Caldeira, que era um empresário da Folha ligado aqui à cidade de Santos, eu não sei se teve essa intenção, né, até porque já tinha a Tribuna, um jornal forte, né, de pegar uma área que entraria mais que a Tribuna. E realmente o Cidade era uma leitura, nossa, imensa na área portuária, né? Tinha um esquema de sindicalismo forte, fazia as reportagens, né? O termo técnico cobria os sindicatos. Então, eu não sei se a ideia do Caldeira seria essa, de entrar numa área que a Tribuna entrava também, mas ele entrar mais forte, não sei se foi isso. Ou, né, eu não lembro legal. A imagem que eu tenho é essa do Cidade entrando mais que a Tribuna na área portuária e na área sindical. Você cobriu vários setores. Cobri sindical também, mas no lugar do Isaltino, eu lembro até hoje, cobri sindical também. Uma época que o Isaltino se afastou, não lembro porquê, depois voltou, né? Eu cobri sindical também. Que terror. Então, e você teve contato com várias pessoas, vários segmentos diferentes. Como é que era a receptividade das pessoas a um repórter do Cidade de Santos? O que o pessoal falava? No geralzão, Marco, assim, o que eu lembro, era legal, porque era dar voz para certos setores que não tinham cobertura jornalística, sabe? Então, assim, mesmo durante a ditadura, por exemplo, aí eu não lembro direito, mas óbvio que o material não podia ser. Era o General Bandeira Brasil, né? Eu peguei essa época no Cidade, era um ditador. Mas, assim, o sindical continua fazendo matéria. Eu nunca vi assim, uma briga política contra o jornal. Mas há muito tempo que eu saí, Marco. Então, de repente, posso estar te dando uma informação que era a minha impressão, né? Sônia, como é que era o clima da redação do Cidade em comparação a outros jornais onde você trabalhou? Marco, eu vou te explicar. O Cidade é aquilo que eu já falei, era um espaço maravilhoso, certo comigo, para brincar, para falar alto e para trabalhar com seriedade. Aí, uma época, eu saí do Cidade e fui trabalhei num outro jornal, em que, pessoalmente, para mim, foi um terror, porque eu ficava o tempo todo ouvindo assim, Sônia, pode falar um pouco mais baixo? Ninguém conversava, os setores eram separados e as pessoas não se misturavam, e não é porque não gostavam mais, é porque era um clima, não sei, horroroso, quieto demais. Então, assim, ainda bem que depois eu saí desse jornal, foi quando eu voltei para a Cidade, porque pessoalmente não estava dando certo comigo, e aí fui na produção profissional, né? Era muito silencioso. Queria que falasse um pouquinho sobre o Bland. Você trabalhou muito com o Bland, né? Ele ficava ali, o editor-chefe, a sala dele ficava uma espécie de aquário, né? Qual que é a principal recordação quando a gente fala sobre a figura do Bland? O Bland, profissionalmente, tudo bem. Eu acho que ele dirigiu muito bem o Cidade, né?
Mas o problema eram as minhas diferenças com o Bland. Né? Eu brigava muito com o Bland e o Bland brigava muito comigo. Né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu saí de cidade, eu fui mandada embora pelo Bland, numa briga de política. Não era briga pessoal, era briga de conceitos políticos, porque eu era danada, assim, eu sou até hoje meia brava, mas eu era politicamente muito brava. Tudo bem. E aí, mais um tempo depois, quando eu voltei para a cidade, quem me convidou para voltar para a cidade foi o Bland. Eu até agradeci a ele, né? Que eu falei, Bland, muito obrigado. Né? E aí a gente continuamos com as nossas diferenças políticas, que não influía no material, né? E deu tudo certo. E até hoje eu acho que o Bland foi um editor legal. Eu lembro que quando eu saí de vez, veio um outro editor, mas eu já não sei falar. Não lembro nem direito, não lembro o nome dele. Assim, a minha impressão do Bland é de um editor que trabalhava legal dentro da política do jornal, sabe? Foi importante para o jornal. Como é que você define o estilo do Bland de trabalhar? Era mandão, né? Quando queria uma coisa, briga, pelo menos comigo. Eu não sei, não vou falar pelos outros. Ele era mandão e eu não gosto de ser mandada. Então, assim, a gente brigava muito, mas a impressão que eu tenho até hoje é de uma chefia enérgica. Assim, não quero dizer que seja horrorosa, tal, né? Mas era uma chefia enérgica, assim, não sei se era o meu jeito também, né? Porque eu não consigo lembrar como é que ele era em relação aos outros jornalistas da época. Mas era muito brigão, brigava bastante comigo. E ele tinha um sininho, né? Acho que tocava um sino, Até porque foi quando ele resolveu, não era o tempo, esse aquário onde o Bland trabalhava, no começo não tinha um aquário. E foi uma coisa que hoje é normal, mas na época, eu lembro, era uma novidade, a gente achou estranho como é que vai ficar lá dentro do aquário. Eu acho que ele tocava alguma coisa para chamar a atenção, mas, Marco, desculpe. Ele tocava um sininho para chamar... para chamar, porque ele ficava dentro do aquário, né? Era fechado, então, mas já não lembro mais. Tá. Outra coisa, na redação, a redação era formada por uma equipe muito grande, né? Mas qual o profissional que mais te chamava a atenção? Ai, Marco... o Carlos Mauri Alexandrino, o Carlos Mauri Alexandrino faleceu, era gênio, né? Eu queria copiar o Carlos Mauri Alexandrino, né? Quando eu calhava de ser mandada para a Câmara, que ele cobria, eu ficava morrendo de medo, porque assim, insegura, porque, né? Então é uma pessoa que nossa, assim, jornalista maravilhoso, profissional maravilhoso, né? Como pessoa também, mas assim, inteligente, um texto bom pra cacete, um texto muito bom. Então, né, tu vê que o Carlos Mauri me marcou bastante. Agora eu tenho medo de falar outros nomes, assim, por exemplo, eu vou ser bem sincera, a Miriam. A Miriam tem um texto maravilhoso até hoje. Até hoje eu vejo coisas da Miriam, às vezes pessoal, nos grupos de zap eu digo assim, miserável, como essa menina continua escrevendo bem, né? E outros lá, assim, não sei te falar, assim, porque já, né, foram os que me marcaram mesmo. Matéria, assim, qual uma matéria que você fez que foi pessoalmente marcante para você? Marco, aí complicou. Eu lembro vagamente de matérias, assim, na época... Qual foi o prefeito? Depois da ditadura, foi o... Não, Antônio Carlos... Como é? Barbosa. Não, teve um outro. Que é o nome hoje daquela estrada do Marapé, que sobe o Morro do Marapé. É Antônio... Não, teve um outro antes, que também acho que era eu não sei te falar, eu sei que eu lembro de matérias nessa época, assim, que eu gostava de fazer, e politicamente do que eu acreditava, e que eu me sentia bem, porque a matéria era aceita e não era mexida, mas assim, faz muito tempo, Marco, faz parte das falhas que já dá na memória, assim, eu não tenho uma matéria específica, assim, que eu diga assim, essa matéria, não tenho.
Eu lembro, por exemplo, de uma matéria que eu fiz, que o Coronel Erasmo falou que ia pedir minha cabeça, eu falei, vai, né? Foi eu que fiz, daí ele sabia. E ele se pediu, eu não sei, porque nunca ninguém deu minha cabeça lá na cidade. Dar minha cabeça seria me mandar embora, né? Eu era um coronel da ditadura. Mas nem essa matéria assim, eu lembro exatamente qual foi a pauta. Eu só lembro que desagradou, e o jornal publicou, né? Então, desculpe. O Cidade de Santos, ele circulou durante um bom período na época da ditadura, né? Era um jornal combativo, né? Era isso que eu te falei. Como é que era essa relação dos jornalistas com as pessoas que apoiavam o regime militar? Eu, assim, com exceção do Coronel Erasmo, que ameaçava mesmo as pessoas, assim, mesmo o prefeito nomeado, não, o interventor, o general Bandeira Brasil, eu lembro que ia atender, conversar. O filho dele, o Alcides Bandeira Brasil, foi nomeado secretário de turismo e teve uma época que também eu recebi umas pautas de turismo e até para discordar. Por exemplo, ele queria fechar, uma das ideias dele era fechar a orla da praia, começar a cobrar a entrada. O jornal fez matéria, eu não sei se eu fiz, se todas elas foram minhas, mas eu lembro de ter feito uma matéria com entrevistas falando o absurdo. Ele queria aumentar o aquário e colocar baleia, haja aquário para colocar uma baleia, né? Então, assim, eram matérias contra, e eu lembro que ele me atendia, sabe? Tinha um outro secretário que era de, não sei hoje qual seria o nome, planejamento, economia, que também foi feita uma matéria contra as ideias dele. Eu não lembro comigo de ser mal atendida, mesmo com material contra o posicionamento político deles, contra eles, era uma ditadura. Com exceção do Coronel Erasmo, que esse a gente, para ser bem sério, eu tinha medo, né? Porque eu respondia, se tivesse que responder para ele, mas com receio, porque esse Coronel Erasmo me mandava prender mesmo, né? Mas não era do governo, se não me engano, o Coronel Erasmo não tinha posição no governo. Assim, o pessoal do governo, eu nunca tive assim um problema, mesmo com o jornal mantendo a posição combativa, né? Com seriedade, entrevistas, né? Então, é o que eu lembro, Marco. Você trabalhou com o Blanc e trabalhou também com o Gabriel Tranjan? Então, não, Gabriel Tranjan, o nome que eu não estava considerando. Não. Quando eu saí, ainda era o Blanc. Assim, eu estou um pouquinho de dúvida, mas eu acho que se eu trabalhei com o Gabriel foi muito pouco tempo. Oi, desculpa. Tanto que eu não consigo lembrar, sabe, de um trato com o Gabriel, né? Então, se eu precisava pegar a data para ver se batia, porque por causa disso, que eu saí do Cidade, aí eu saí, eu pedi demissão por questão pessoal, escolha minha, né? Ficar em casa. Eu fiquei acho que uns 3 anos e depois voltei a trabalhar, né? Mas então o Gabriel eu não consigo lembrar, viu, Marco? Ô, Sônia, eu separei aqui 3 episódios aqui, se você recordar, ótimo, senão não tem problema nenhum, de coisas marcantes que aconteceram no Estado de Santos. Primeiro, foi quando o embaixador do Chile visitou a redação da Cidade de Santos. Não lembro, Marco. Pode. Fala o que houve. O pessoal se protestou, começou a bater na mesa. Que ano que foi? Você tem o ano? Não tenho o ano aqui. E uma outra aqui. Eu acho que eu não estava lá, senão eu teria lembrado. Outra foi em 85, você estava lá em 85? Então, eu acho que eu saí em 84. O que houve? Então, foi uma entrevista que o Paulo Maluf deu com o Ricardo Marques. Que aí foi uma confusão danada também. Eu estava de saída, mas eu estava na copidescagem. Eu não lembro com detalhes, mas eu lembro dessa entrevista com o Maluf. Como eu lembro de o Maluf um dia ter ido visitar o jornal e eu fui para o banheiro, porque eu não ia dar a mão para o Maluf, né? Porque aí, assim, chegar lá na redação,
aceito isso, as pessoas ficam até sem graça, né? Como é que o cara lá, o Maluf, estende a mão, a senhora está bem e tu faz uma malcriação para eles, mesmo que seja uma malcriação política, né? Eu fui pro banheiro, eu só saí do banheiro quando o Maluf foi embora, pedi para me avisar, só me avisa quando ele for embora. Isso aí eu lembro. Fiquei trancada no banheiro, que no banheiro ele não ia. Então eu lembro desse material do Ricardo Marques, lembro do Ricardo Marques, né, dessa entrevista, mas assim, não lembro com muitos detalhes. Eu estava já na Copidescagem, né, que era um setor na redação, mas um setor à parte. Né? Mas lembro desse negócio, dessa visita do Maluf. Tá, outro que eu separei aqui era uma matéria sobre sessões secretas na Câmara de Santos. Ah, não, isso aí não lembro, Marcos, não lembro. E você estava na redação quando teve o incêndio da Vila Socorro? Estava na redação, que até quando eu cheguei no jornal, que aí a hora que eu entrei, né, que eu ainda comentei, puxa, podia ter me acionado, falei com a chefia, porque precisava de gente, foi de madrugada, né, então eu não participei da cobertura do incêndio, só lá na redação, que foi nossa, uma coisa que marca até hoje, uma atrocidade. Né, foi sei, até hoje me marca, mas eu não participei da cobertura, né, mas assim, acompanhei lá no jornal, né, foram outros jornalistas. Quando você começou a ter acesso ao material, o que você pensou, o que te passou pela cabeça? Ai, pelo amor de Deus, dá vontade de chorar. Eu vi uma foto de um corpo carbonizado, que não foi publicado assim, que nossa, dá vontade de chorar, não. Eu chorei, porque eu fiquei imaginando as pessoas, né, homens, mulheres, crianças, né, eu tinha filhos, né, aí a gente quando vira mãe só lembra de criança, assim, chorei, foi um negócio terrível, tanto que eu acho que foi um incêndio terrível até hoje, né, que um negócio danado, né. Outra cobertura marcante do José de Santos foi em defesa da volta da autonomia de Santos. Você estava nessa época também no jornal? Não, eu acho que eu não estava, Marco. Eu precisava... mais para cá, né? Pois é, não estava, não. Acho que eu já era entre as minhas indas e vindas, estava nas idas, não. Né? Aí participei como munícipe, como cidadã, né? Agora, Sônia, você trabalhou no Cidade de Santos há um bom tempo, passou por várias editorias, depois foi para outros jornais, outras empresas, né? Queria que você falasse para mim quais os principais ensinamentos que você teve no Cidade de Santos que te ajudaram no resto da sua carreira como jornalista? Eu acho que foi a questão política mesmo, Marco, sabe? De me dar segurança sobre o meu posicionamento político. Eu ajudei, eu fui, não uma das fundadoras, mas eu trabalhei para a fundação do PT, na época, eu estava no Cidade, né? Eu e o Beto Pasqualini, deu brigar pelo PT, quer dizer, já era, eu saí do PT por questões políticas partidárias também, depois de muito tempo, né? Então hoje não sou filiada ao PT mais, mas eu participei, e o Cidade, eu lembro da gente discutir isso no Cidade, nunca, não era para escrever matérias favorecendo, mas de discutir lá, eu nunca vi, não lembro de nenhuma chefia falar, não vai discutir política aqui, então assim, isso, o Cidade ajudou a fortalecer o meu posicionamento político. Eu era nova. Talvez se eu tivesse entrado num outro tipo de jornal, fosse me limitar, eu acho que eu nem ficaria do jeito que eu era, né, minha personalidade, mas eu queria trabalhar no Cidade. Então, esse fortalecimento, essa abertura para a gente poder discutir, mesmo que a chefia, como pessoa ou como profissional, não apoiasse aquela linha partidária. Então, o Cidade me deu esse fortalecimento que eu não tive depois em nenhum outro jornal que eu trabalhei. Até porque também, né, já estava formada, já era maior, já assim, mais velha, não maior, já era mais velha, né?
E o Cidade não, o Cidade eu tinha, quando a primeira vez que eu trabalhei no Cidade, eu tinha 21 ou 22 anos, né? Hoje eu vejo como eu era novinha, né? E me ajudou nesse sentido, me deu força no meu posicionamento político. Para encerrar, você mora de frente. Queria que você falasse, você falou do ponto de vista político, pessoal. Agora, do ponto de vista do ofício como jornalista, né? Quais foram as principais contribuições? Te ajudou a escrever melhor, a fazer reportagens, entrevistas melhor? Sim. Eu sempre tive, não sei se eu escrevia maravilhosamente bem, mas eu sempre tive facilidade para escrever. Eu, desde 12 anos de idade, que eu falava para meus pais, coitados, apavorados com essa ideia, porque a gente era pobre de marredeci, que eu queria ser jornalista. Então, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Eu tinha facilidade para escrever, mas eu acho que foi o trabalho no Cidade, até porque o meu material ia para a copidescagem, onde depois, anos mais tarde, eu trabalhei, e eu comparava sempre o que eu tinha escrito, se alguém tinha mudado, o jornalista de lá, a gente precisava, conversava. Então, assim, o Cidade foi primordial mesmo, foi primordial. Quando eu saí do Cidade a primeira vez, que eu trabalhei em outros jornais, eu já tinha uma base profissional de texto mais firme, sabe? Me ajudou legal, me ajudou bem mesmo. O Cidade foi uma escola maravilhosa para mim, viu, Marco? Foi, assim, foi uma escola maravilhosa mesmo. As lembranças que eu tenho, assim, óbvio que eu, né, tive discussões lá, coisas que eu não gostava, mas o geralzão foi maravilhoso, a Cidade, foi uma escola mesmo. E foi o que me ajudou, assim, nesses 2 primeiros anos que eu saí, né, voltei mais tarde, a firmar meu texto, que você sai da faculdade amadora, né, texto amador. Foi muito importante mesmo. Foi um jornal muito importante para mim, Cidade. Você falou das amizades, né, que você carrega as amizades até hoje, né, e é uma coisa comum as pessoas relatam, depois que acabava o trabalho, as pessoas continuavam juntas, né? Continuavam juntas, assim, ou, por exemplo, no Café Paulista, que a gente ia para o Café Paulista, depois às vezes marcava uma cervejinha, sabe, final de tarde, depois do expediente, óbvio. Então, assim, o grupo era, óbvio que não era o jornal inteiro, né, porque você acaba fazendo amizades mais com uns do que com outros, mas é isso que fez com que a gente saísse, eu acho que aconteceu com todo mundo, saísse e continuasse amigo, né? Por conta desse esquema, assim, de terminar o trabalho, a gente continuava, né? Ou falando sobre o jornal, a gente, até, por exemplo, quem tinha filhos, conversando de filhos, normal, ou cafezinho ou cerveja. A gente se unia, né? Então, isso ajudou também a manter a amizade, né? Você saiu quando o jornal fechou ou saiu antes? Não, saí antes. Eu saí, deixa eu ver, em 84, eu acho que eu saí em 84, 85, mas acho que em 84. E o jornal fechou em 87, se não me engano, 1987. Não foi 97, isso. Então é isso, eu saí uns 3 ou 4 anos antes do jornal fechar. Senti muito, viu? Senti muito quando o jornal fechou, porque eu saí, aquilo que eu já te falei, por uma opção pessoal. Então, assim, mas talvez no fundo eu pensasse assim, né? Quando a filharada crescer um pouquinho, eu volto. E aí o jornal fechou, eu senti muito, o jornal fechando. Quando chegou a notícia, o jornal vai parar de circular, parou de circular, o que você eu não lembro, mas foi um amigo que ligou, não foi a Miriam, não foi, não lembro, que eu pensei que estivesse brincando, né? Porque eu falei, ele pensa que eu vou voltar para lá, que eu quero voltar e tal. E assim, nossa, foi um choque mesmo, porque eu assim, o jornal continuava um jornal importante na região, sabe? Talvez não tivesse a mesma amplitude de um jornal A Tribuna, né? Que é um jornal mais velho, com esquemas comerciais mais velho, né, que só tinha o jornal A Tribuna, então talvez não tivesse, mas eu senti muito,
Eu achava que a empresa devia ter insistido, eu não sei exatamente como estava, a questão do jornal já estava afastada, mas eu acho que o jornal Cidade de Santos, para ser bem sincera, faz falta até hoje. Para a cidade. Para a cidade, né? Não é para mim, para você, jornalista, não, para a cidade. O esquema do Cidade de Santos, eu acho que faz falta até hoje. Seria não sei, não é bem um jornal de oposição, mas um jornal com umas pautas mais combativas, né? Sem querer entrar em mérito com outros jornais, né? Cada um tem a sua editoria, a sua linha editorial, mas eu sinto falta do Cidade, né? É isso. Sinto falta mesmo, e nem seria mais para trabalhar na cidade, que eu não tenho mais idade, nem quero mais, já me aposentei de vez, não quero mais trabalhar, né? Mas assim, do jornal mesmo. Engraçado essa relação afetiva que as pessoas contam, né? Que tem com o cidade. Então, todo mundo que eu ainda contato, agora até mais raro, né? Porque estou fora do mercado de trabalho, mas esses amigos da época, assim, todo mundo, eu acho que todo mundo sente falta, né? Que foi um jornal legal mesmo. Foi até um tempo atrás, de vez em quando, eu não sei qual foi a última, quem organizou, já não lembro legal. Foi feita uma reunião com jornalistas, todo mundo que trabalhou na cidade, a parte administrativa. Nossa, essa reunião foi uma felicidade, quer dizer, todo mundo com o mesmo esquema legal de se beber, de falar de cidade, né? De falar de quem não gostava, fulano, briguei com fulano, você vê assim, né? Então, assim, cidade, acho que até hoje, quem trabalhou lá tem essa mesma sensação, assim, de uma coisa muito boa. Fechou, então.